Obrigado aí pela acolhida, obrigado pelo tempo, doutor Paulo, né, pela parceria. E a ideia hoje é fazer aqui um treinamento com vocês que, no fundo, desmistifique um pouco mais a tecnologia, aprofunde um pouquinho mais cientificamente como é que essas coisas funcionam. E aí nós trouxemos o doutor Marcelo, que é o principal fundador da empresa, que é o cientista que, a partir da tese de doutorado, a qual deu origem a essa tecnologia toda que está aqui, a gente trouxe o doutor Marcelo para falar. Tem o doutor Miguel, que é quem responde pela parte toda de construção de protocolos, que também vai falar um pouco com vocês. A doutora Nathalie, que está aqui com a gente, que é responsável pela área de pesquisas clínicas e que está desde o início da formação da empresa fazendo o processo de investigações e levantamento de evidências, né? Então, a gente, enfim, trouxe todo o grupo aí para fazer uma troca bastante rica e fiquem absolutamente à vontade, né, para a gente poder aproveitar aqui esse sábado ensolarado discutindo fotobiomodulação. Né? Muito obrigado. Marcelo, por favor. Valeu, Jorge. Obrigado pela introdução. Gente, muitíssimo obrigado pela presença de vocês todos. É uma felicidade enorme estar aqui com vocês. E eu acho que eu vou fazer uma apresentação aqui muito do porquê que a gente está aqui. Então, eu brinco muito assim, quem vê currículo não vê coração. Então, acho que o currículo está lá na internet, tem bastante conteúdo. Então, eu quero falar aqui com vocês do porquê que a gente está aqui, do que é que nos motiva, o que é que a gente quer fazer. Então, convidar vocês para sonhar o sonho que nós temos, né? E, para isso, eu quero falar para vocês estava lembrando de um dos momentos mais felizes da minha vida profissional, que foi quando o senhor Carlos, que estava paciente do HC, paciente cadeirante, com muitas dores ao longo de 20 anos, e ele estava sendo tratado lá no Hospital das Clínicas da USP com o Lightshade, com os fotossêuticos da Bright, e a esposa dele sempre o acompanhava, né? Então foram para muitas sessões, era um caso extremamente complexo, muita dor, e ele foi melhorando e teve uma melhora de qualidade de vida excepcional, que voltou a sorrir, voltou a ser a pessoa que ele era antes da dor crônica. E, coincidentemente, a gente estava vendo gravar uma reportagem lá da TV Globo, e a senhora, a dona Mara, a esposa dele, comentou alguma coisa do tipo: nossa, isso aqui é incrível, isso aqui mudou a nossa vida, melhorou a vida da nossa família como um todo. Eu adoraria conhecer a pessoa que inventou isso. E eu estava na porta da sala, então assim, aí todo mundo virou para mim e disse: ó, é esse cara aqui. E esse foi o auge da minha vida profissional. Esse foi o momento mais feliz da minha vida profissional. Então, eu entrei lá, dei um abraço neles, e, para mim, que sou físico, é muito difícil ter um momento como esse. Para vocês que são médicos, que estão na área de saúde, que trabalham cara a cara com o paciente, isso pode acontecer muitas vezes na vida de vocês. Mas garanto que para um físico é extremamente raro, mesmo um físico que trabalha na área da saúde. E pensando agora, assim, o que é que faz a gente levantar da cama e vir nesse sábado de manhã aqui no Rio de Janeiro, na praia linda, espetacular, e a gente está aqui nessa sala? O que faz a gente fazer isso é porque nós nos alegramos com a alegria das outras pessoas. Nós ficamos felizes com a felicidade das outras pessoas. Se não fosse isso, a gente não estaria aqui, não faria o menor sentido. E agora nós temos uma possibilidade de fazer com que esse momento feliz se repita não em mais uma ou duas famílias, mas em 3 bilhões de famílias. Porque a gente tem no mundo cerca de 3 bilhões de pessoas que sofrem regularmente com dor crônica ou ainda com outras dores bastante frequentes. Então, praticamente metade da população do mundo poderia ter o seu sofrimento aliviado. Então, a gente sempre pensa, mas o que é que faltava, né? E hoje eu quero trazer um pouco dessa visão de
qual era o abismo que foi necessário ser superado para que a gente chegasse aqui e tivesse condições de propor essa felicidade enorme para outras 3 bilhões de famílias ao redor do mundo. Então, vamos lá, que eu quero começar contando para vocês um pouco da minha história pessoal. E, gente, eu não quero fazer uma apresentação técnica, ou pelo menos não apenas técnica, a gente vai ter o dia todo para falar sobre isso, eu vou estar aqui o dia todo, e eu quero mostrar para vocês o como começou e para onde nós iremos. E eu queria que vocês pensassem em perguntas para fazer, porque o mais importante aqui desse momento são as perguntas. Então, eu vou tentar ser bastante breve. Nós ficaremos amigos por muitos anos, então vocês vão ver que eu sou um falador. Então, se me deixar, eu passaria o dia todo falando aqui, mas eu vou tentar ser breve porque eu quero usar esse tempo juntos aqui para responder as perguntas de vocês. Então, por favor, já vão pensando no máximo de perguntas possíveis. Eu acho que essa motivação para estudar dor, ela iniciou em mim há muito, muito tempo. Hoje é um dia que, para mim, é muito marcante, porque é o dia que faz 24 anos que eu perdi minha avó, e ela teve um derrame, e desse derrame ficou acamada, que levou a uma ferida na perna, que acabou levando a amputação e morte. E eu tinha 13 anos na época, e esse foi o momento que eu decidi que eu me tornaria cientista, porque foi a primeira vez que eu vi meu pai chorando. Isso, no interior do Ceará, é uma coisa muito marcante. Eu acho que em qualquer lugar do mundo, ver seu próprio pai chorando é complicado. Mas aquilo me marcou muito, porque meu pai só chorou 2 vezes. Daqui a pouco eu conto a segunda vez. Mas isso me marcou bastante, essa sensação de falta de poder. E eu pensei comigo naquele momento, nossa, eu queria ter a possibilidade de fazer alguma coisa. E foi por volta dessa época que eu pensei que eu me tornaria um cientista. E fiz física na Federal do Ceará, eu sou um físico teórico, então eu estava lá resolvendo minhas equações de 20 páginas, então tenho um ferramental físico e matemático muito bom. Isso foi um diferencial muito grande, porque quando eu me mudei para a USP para fazer mestrado e doutorado em física aplicada à medicina e depois aplicada à neurociência, esse conhecimento matemático foi um diferencial incrível quando eu entrei na fotobiomodulação, porque a maioria das pessoas que estudavam fotobiomodulação vinham da área de saúde, da área biológica, e não tinham esse ferramental, então foi muito complementar, o que permitiu com que, desde o começo, eu já interagisse bastante com vários médicos, fisioterapeutas e clínicos, de uma forma geral, como algo complementar, sempre juntos, né? E criando algo melhor a partir do conhecimento compartilhado. Por volta do meio do meu doutorado, eu tive uma oportunidade incrível, dessas que mudam a vida. Eu consegui ir para a Escola de Medicina de Harvard, onde eu fui orientado lá pelo professor Michael Hamblin, que é o big name da fotobiomodulação mundial, provavelmente o cientista que mais publicou na história da fotobiomodulação. E lá eu consegui estudar um mecanismo de ação muito peculiar de como a luz interage com o neurônio, modifica funções e processos intracelulares e faz com que esses neurônios produzam analgésicos endógenos. E, a partir desse trabalho de física fundamental, foi possível descobrir exatamente qual o estímulo fotônico, qual o estímulo fotossêutico que leva a uma mudança bioquímica recorrente, previsível, naquele camundongo. E isso foi um grande diferencial da área, porque até então era algo muito tentativa e erro. Olha, você aplica aqui uma quantidade de luz e vê se dá certo, vê como é que o animal ou com o ser humano modifica, mas não havia esse análogo à farmacologia, no sentido de ter algo que seja previsível, algo que você faz, e toda vida que você fizer esse processo nesse sistema biológico, nesse tipo de tecido, você vai ter o mesmo resultado.
Então, isso foi um grande diferencial da minha tese, e foi por conta disso que minha tese recebeu o Prêmio CAPES de Melhores Teses, e eu fui convidado para escrever o Handbook Mundial da área de fotobiomodulação, o que foi outro grande diferencial da minha vida, porque, de repente, eu estava com 26 anos na época, e eu estava revisando os capítulos que eram escritos por pessoas que já trabalhavam com fotobiomodulação há mais de 26 anos. Então, foi muito legal para ter acesso a todo esse conhecimento que estava represado e faltava um local único para colocar todo esse conhecimento. E, ao mesmo tempo, eu me tornei conhecido por essas pessoas e respeitado por essas pessoas e que eu tanto admiro. E isso foi muito importante para ter o respaldo científico que a gente precisou nos anos seguintes para fazer a Bright. Então, quando eu voltei para o Brasil, né, no final de 2013, e defendi minha tese, fundamos a Bright no final de 2014, a gente tinha essa visão de superar os problemas da fotobiomodulação que faziam com que a fotobiomodulação não fosse mainstream, né, que limitavam a fotobiomodulação para que ela não se tornasse acessível. Então, quando a gente fala, né, você vê o seguinte, uma terapia que é eficaz, uma terapia que não tem efeitos colaterais, uma terapia que faz tão bem para tanta gente, por que é que não está em todo canto? Por que é que a gente não encontra fotobiomodulação em qualquer esquina? Por que é que não está nas nossas casas? Havia um problema antes da Bright que era gigantesco e que impedia esse desenvolvimento da fotobiomodulação, que era justamente o seguinte, não se sabia ao certo qual dose deveria ser aplicada em qual pessoa. Portanto, você tinha resultados que eram pouquíssimos previsíveis. Em algumas pessoas você tinha resultados maravilhosos, em outras pessoas não tinha praticamente resultado nenhum, e em outro grupo de pessoas realmente não fazia nenhum efeito. Isso acontecia muito porque simplesmente tinha-se uma visão muito simplista da fotobiomodulação. Já aplica uma quantidade de luz e vamos ver no que acontece. E quando, na verdade, é um problema muito mais complexo, porque a gente tem que observar qual o alvo terapêutico. Obviamente, irradiar uma musculatura é totalmente diferente de procurar efeitos biológicos em neurônios do sistema nervoso central ou do sistema nervoso periférico, que, por sua vez, é diferente de procurar efeitos em osso, em cartilagem, em tendões. Então, qual o alvo terapêutico? O que é que a gente busca desses alvos terapêuticos? Eu quero produzir mais analgesia, eu quero produzir mais anti-inflamatórios, eu quero acelerar o processo de regeneração, estimulando fatores de crescimento. Então, tudo isso é extremamente complexo. E não estava sendo observado dessa forma. Estava sendo observado como, eu vou colocar aqui uma luzinha aqui em cima do joelho do paciente. Se der certo, maravilha. Se der errado, também não estou fazendo mal nenhum. Porém, isso fez com que a fotobiomodulação passasse 50 anos como um mercado puramente de nicho. Então, você tinha terapeutas extremamente qualificados, experientes, que conseguiam fazer uma fotobiomodulação de qualidade, muito baseado na experiência deles. Mas isso levava a uma curva de adoção muito longa, que fazia com que os médicos não aderissem, porque, imagina, não vou esperar 10 anos para ter a experiência necessária para conseguir aplicar isso aqui. Então, esses eram os problemas da fotobiomodulação. E foi justamente atacando esses problemas que a Bright conseguiu, a partir de dados que são fornecidos pelos terapeutas, do diagnóstico de qual patologia está sendo tratada, em qual região, quais os desfechos que o terapeuta espera, e dados do paciente, como, por exemplo, a cor de pele, o índice de massa corpórea, nos possibilita fazer um cálculo de dose que leva em conta tudo isso para fornecer a dose precisa,
exata, a mais bem calculada possível para aquele paciente, naquele momento, com aquela patologia. Então, a gente não, dessa forma, não é apenas a entrega de um equipamento e diz para o médico, para o terapeuta, te vira, está aqui o equipamento e você vai lá e aplica da forma como você for, por tentativa e erro. Não. O que, na verdade, a gente está entregando é todo um conhecimento desse cálculo de dose para que a aplicação seja a melhor possível, levando em consideração todas essas características da patologia e do paciente. Superando esse problema, hoje a Bright está em condições de ser um elo até o paciente que vem antes de vocês. Nós estamos aqui para servir vocês, para que vocês levem aos pacientes a terapia ideal, a terapia que realmente vai fazer efeito, que vai fazer com que aquele paciente, aquela família, sofram menos. A Bright passou por altos e baixos, e eu acho muito legal contar essa história, porque muitas vezes uma coisa que as pessoas pensam assim: por que é que eu estou recebendo essa informação antes de todo mundo? Por que aqui no Brasil? Por que aqui isso não está sendo feito na Europa, nos Estados Unidos? E eu sempre gosto de contar essa história. Eu e o Jorge, a gente estava num processo de captação de recursos no final de 2021, e do qual a Bright conseguiu um investimento. E a gente sempre escutava isso: olha, por que é que isso está sendo feito aqui no Brasil? De onde é que vocês estão copiando? E não, a gente não está copiando de ninguém. Isso aqui é ciência, é tecnologia que a gente fez por brasileiros em vários locais do mundo, mas que nós, de fato, criamos. Assim. Então, não há um avexamento de pensar assim: olha, por que isso está sendo feito aqui? E sim, de fato, nós estamos fazendo algo que é uma onda de tamanho mundial que está sendo criado aqui e que já avançamos muito, né? Hoje, a gente está prestes a conseguir 20 mil aplicações dos fotocêuticos realizadas em mais de 4, quase 5 mil pacientes. Então, a gente tem números muito bons e mostrando que a gente tem redução da dor em cerca de 85% desses pacientes. E quando eu digo redução da dor, não é uma simples redução, é uma redução maior ou igual a 50% da dor no início do tratamento. Então, são resultados muito, muito fortes e que nos colocam aqui nessa situação de chegar para vocês e dizer: olha, nós estamos trazendo uma solução tecnológica de extrema qualidade e que permite a vocês tratar os pacientes de uma forma não farmacológica e extremamente eficiente e que possibilita essa redução de dor. Eu acho que, por alto, o que eu gostaria de falar nessa abertura, nessa introdução, era isso. E eu queria agora entrar num momento para falar um pouco mais sobre a fotobiomodulação em si. Então, eu quero falar sobre a ciência e, obviamente, como eu disse no começo, eu acho que a principal parte aqui é responder às perguntas de vocês para que a gente consiga ir cada vez mais a fundo, né? Então, para falar de fotobiomodulação de forma inicial, dando esse pontapé inicial, aqui a gente vai ter a Nathalie, que vai falar com muita propriedade de vários casos clínicos. Então, vou focar aqui no ponto de vista mais da ciência fundamental. A primeira pergunta que vem à mente, como o Dr. Paulo fala, assim, pô, é uma luzinha que nem acende, porque a gente tem emissão de luz infravermelha. Então, não é nem sequer visível aos olhos, mas que está fazendo todo esse efeito. Então, assim, por que é que funciona? O que é que está acontecendo? E aí eu vou dar essa explicação para vocês, iniciando lá
do interior da célula. Os fótons, eles são as partículas de luz, são provavelmente as partículas mais abundantes do universo, e eles são utilizados para esse efeito de fotobiomodulação, que nada mais é do que a mudança de um organismo vivo a partir da absorção de um fóton, simplesmente desde sempre na história desse planeta. Por exemplo, a fotossíntese é um tipo de fotobiomodulação, uma reação fotoquímica. A própria visão que a gente tem de um fóton que é absorvido na retina e faz uma mudança elétrica é um exemplo de reação em fotobiologia, em fotoquímica. Então, essas absorções de fótons que levam a mudanças biológicas são muito comuns. E o que acontece é o seguinte: a fotobiomodulação ela tem uma amplitude gigantesca de aplicações, justamente porque ela age no que talvez seja a principal ciclo do nosso corpo, que é o conhecido ciclo de Krebs, que é o ciclo de produção de energia do nosso corpo. É onde é produzido ATP. Você pode imaginar ATP, adenosina trifosfato, como uma moeda energética do nosso corpo. Qualquer ação que acontece no organismo vivo, ela precisa de energia. E a maior parte dessa energia vem do consumo dessa molécula ATP, de reações com essa molécula. Então, a produção dessa molécula é extremamente importante. E ela acontece no interior das nossas células. Existe uma organela específica para isso. Essa organela se chama mitocôndria. E essa mitocôndria, na membrana interna dessa organela, ela tem várias proteínas que fazem parte desse ciclo. Uma dessas proteínas se chama citocromo C oxidase. E ela é extremamente importante para converter uma forma de energia em ATP, na produção de ATP. Você pode imaginar esse citocromo C oxidase como um motor, que basicamente puxa prótons e transforma em ATP. E então, o que a fotobiomodulação faz é fornecer energia diretamente para esses motores de tamanho molecular, como o citocromo C oxidase, nesse motor que chama ATP sintase, para fazer com que ele gire mais rápido e que essa produção de ATP se torne mais eficiente. Então, o que eu estou falando aqui para vocês é que nós descobrimos uma forma de entregar combustível para o menor motor que existe, né? Um motor de escala molecular. E, ao entregar essa energia diretamente para esse motor molecular, nós permitimos que ele faça com mais eficiência a produção da energia que é utilizada em todo o nosso corpo. Portanto, as células do nosso corpo, muitas vezes, elas sabem qual substância precisa ser produzida. Elas sabem, olha, nesse momento, esse organismo precisa de mais analgésico endógeno, precisa, no caso de cicatrização, de mais fatores de crescimento, precisa de mais substâncias anti-inflamatórias. Porém, se não tem ATP, a célula não consegue produzir essas substâncias. Por isso, com a fotobiomodulação, nós conseguimos entregar diretamente nesse motor molecular a energia que ele precisa para produzir mais ATP. Então, é justamente por isso que uma ação, um único tipo de estímulo, que é o estímulo com fótons, tem resultados tão abrangentes. Então, não é que fotobiomodulação faça tudo no nosso corpo. Fotobiomodulação faz uma coisa, que é entregar a energia diretamente para o citocromo C oxidase. A questão é que o ATP, esse sim, é útil para tudo no nosso corpo. Ou seja, estimular as mitocôndrias é o que a fotobiomodulação faz. E as mitocôndrias mais estimuladas, né,
com citocromo-C oxidase funcionando melhor, produzem mais ATP, e com mais ATP, o nosso organismo funciona melhor. Portanto, isso é o que acontece no nível micro, né? Na escala de moléculas lá no interior da célula. Agora vem o outro desafio, que é como entregar a quantidade exata que precisa lá no interior da célula, atravessando a camada de pele, de músculo, de gordura, osso. E é aí que vem o cálculo de dose, que é exatamente onde eu me especializei desde o meu mestrado, quando eu cheguei na USP, foi em cálculo de dose para fotobiomodulação. Para isso, nós precisamos levar em consideração, por exemplo, a cor da pele do paciente, porque a melanina absorve muita luz. Então, no paciente com a pele preta, nós precisamos aumentar a quantidade de fótons que estão sendo emitidos naquela pele, porque a gente já sabe que muitos desses fótons vão ser absorvidos pela melanina. Então, a gente precisa compensar isso. Num paciente que tem obeso, que tem uma camada de gordura um pouco maior, a mesma coisa, a gente precisa compensar esses fótons, porque muitos fótons vão ser espalhados e não chegarão ao alvo. E, com isso, a gente vai modificando os parâmetros externos para que consigamos entregar a mesma quantidade de luz no alvo para cada doença. Cada patologia, cada efeito terapêutico que a gente quer gerar tem o mesmo padrão de absorção lá no interior do tecido. Porém, precisamos, por conta dessas compensações de cor de pele, de índice de massa corpórea, modificar o parâmetro que está sendo emitido externamente. E aí é o grande segredo dos fotossêuticos, porque é aí que nós usamos a física computacional para calcular o quanto é preciso emitir do lado de fora do organismo para que tenhamos a quantidade exata a ser absorvida no tecido-alvo. E é esse o grande diferencial que a Bright tem em relação às outras empresas de fotobiomodulação, porque simplesmente ter um equipamento que emite luz sem que você saiba qual quantidade de luz precisa ser emitida, é praticamente inútil, porque vai precisar que todos esses cálculos fossem feitos ali pelo terapeuta na hora, e é impossível fazer esse tipo de cálculo. Para vocês terem ideia, a gente utiliza algoritmos computacionais que rodam milhões de vezes e nós usamos a média desses resultados. Então, o que acontece na prática é que simplesmente era algo que era feito de forma artesanal, no sentido artística, né? No sentido de, olha, você tem aqui um equipamento na sua mão e você vai lá e vai fazendo de acordo com sua experiência, de acordo com sua tentativa e erro. E isso demora muito e, principalmente, é difícil você cobrar do paciente sem você dar uma previsibilidade para ele de qual é o efeito, né? Você não pode chegar para o paciente e dizer, então, eu vou treinar com você aqui até eu ficar bom e saber o que eu tenho que fazer, e aí mas eu vou te cobrar mesmo assim, sabe? Eu não te garanto nada, não te garanto que vai funcionar, mas eu te cobro do mesmo jeito. Pô, é ruim, não dá para fazer isso. Da mesma forma, também não dá para o médico não cobrar até que ele tenha a experiência para saber aplicar. Portanto, essa transformação tecnológica de usar a fotobiomodulação encapsulada como fotossêuticos, que são a exata programação computacional para entregar a quantidade de luz exata no tecido-alvo, a partir de uma mudança dos parâmetros de radiação externamente, foi o que possibilitou fazer com que a fotobiomodulação se tornasse prescritível, porque o médico consegue prescrever um fotossêutico, que é basicamente um remédio de luz, podemos dizer isso, um remédio de luz baseado em fotobiomodulação, da mesma forma como ele prescreveria um remédio baseado em moléculas, né? Ou seja, um fármaco. E a pessoa que está ali na ponta aplicando, ela não precisa fazer o cálculo todo de dose, porque isso já foi feito pela Bright. Então, a pessoa precisa ter um bom treinamento,
uma boa interação com o paciente para simplesmente posicionar o emissor na posição correta, entender do paciente quais as necessidades deles. Ou seja, na verdade, o que a Bright faz é empoderar os médicos e os profissionais da saúde para que eles façam o melhor tratamento de fotobiomodulação do mundo, sem precisar se matar de estudar durante décadas e criar um ferramental, uma experiência gigantesca. Consequentemente, o nosso grande sonho está cada vez mais perto, que é o sonho de levar essa tecnologia para gerar bilhões de momentos tão felizes quanto o que eu tive quando eu fui abraçado pelo seu Carlos e pela dona Mara. E isso só será possível com vocês, porque nós da Bright estamos aqui para oferecer para vocês a tecnologia, a solução, o conhecimento científico, a validação clínica, a interação com a comunidade médico-científica, para que vocês criem esses momentos felizes. Muito obrigado.